Olá, meus irmãos. Estou aqui gravando esse vídeo para termos mais um diálogo aí, né? Em nome de Jesus, nosso Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, esses dias eu estava para sair em missão e eu escutei, né? Eu sintonizei um pouco em uma rádio local aqui e escutei um irmãozinho protestante dizer que aquele Tiago, apóstolo, que é escritor sagrado, ele falou lá, né? Ele disse que esse Tiago seria filho de José, pai adotivo de Jesus, e filho de Maria Santíssima, né? Da Virgem Maria. Daí então eu fiquei um pouco incrédulo, né, no que ele acabara de falar. E aí suscitou no meu coração o desejo de gravar esse vídeo, né, para falar para você que é católico, né? Por que, amados irmãos? Porque muitas vezes nós católicos, nós misturamos a nossa fé, né, com outras crenças inventadas pelo homem, né? E nós recebemos a fé dos apóstolos. A nossa fé, ela tem fundamento nos apóstolos de Cristo Jesus, né? Pois bem, eu vou ler um trecho bíblico aqui para nós identificarmos o Tiago, né? O Tiago que escreveu, ele é apóstolo de Jesus. E os 12 apóstolos de Jesus, na lista dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, existem dois Tiagos, o Tiago maior e o Tiago menor. O maior é filho de Zebedeu, né? E provavelmente a sua mãe se chama Salomé. E o Tiago menor, que é esse que escreveu essa carta que está no Novo Testamento, ele é filho de Maria, que é uma provável prima, é uma provável irmã de Nossa Senhora, né? Maria, uma provável irmã de Maria Santíssima, portanto, tia de Jesus Cristo, nosso Senhor, e de Alfeu, que provavelmente é a mesma pessoa chamada de Cleofas, né? Então, nós recebemos, isso que eu estou falando para você, nós recebemos de acordo com o tripé que segura a nossa fé católica, né? Porque a nossa fé católica, ela não tem um olhar somente para a Bíblia, né? É fato que a nossa fé católica, ela caminha de acordo com a Bíblia, com as Sagradas Escrituras, né? O próprio São Jerônimo dizia que aquele que ignora a Bíblia, ignora o próprio Jesus. Mas a nossa fé, ela ainda vai além da Bíblia. Ela tem o magistério da igreja e tem, que é assistido pelo Espírito Santo, diga-se de passagem, né? E tem também a tradição oral, né? Quando Jesus, ele faleceu, né? Ele morreu na cruz, padeceu na cruz, ressuscitou e por volta de 40 dias, ou foi 40 ou 50, não me recordo bem, mas foi por aí, ou 40 ou 50 dias. Jesus ele ascendeu ao céu. Quando ele foi para o céu, ele deixou uma igreja viva, né? Ele não deixou a Bíblia, né? Ele deixou uma igreja viva. E essa carta de São Tiago talvez seja um dos primeiros livros escritos do Novo Testamento, né? Porque anteriormente aos livros do Novo Testamento, a fé de Cristo era repassada para nós na tradição apostólica. Foi deles que nós recebemos a nossa fé, né? Daí então algumas pessoas começaram a escrever alguns livros, né? entre esses livros alguns apócrifos, e então os apóstolos de Jesus, a igreja de Cristo, decidiu também escrever alguns escritos, né? Daí então São Tiago, apóstolo, escreve essa carta de São Tiago. Pois bem, esse São Tiago, ele é apóstolo, ele está no rol dos apóstolos escolhido pelo próprio Jesus. Nós podemos ver isso no capítulo 10 de Mateus, a partir do versículo 2, diz assim: estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, também chamado de Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Ou seja, esse Tiago, filho de Zebedeu, é o Tiago maior. Ele é filho de Zebedeu e provavelmente sua mãe se chamaria Salomé.
E aí, continuando com o rol dos apóstolos de Jesus, aí vai dizer assim: Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, né, que é o mesmo que Levi, o publicano, né? Levi e Mateus são a mesma pessoa, ele era um publicano, era um cobrador de impostos. Aí aparece aqui outro Tiago. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Tadeu, seu irmão, né? Vejam só. Aqui na Bíblia diz que esse Tiago é filho de Alfeu, né? Só que esse Alfeu aqui, provavelmente ele é o mesmo Cleofas, né? Que é da família de Jesus, né? Se a gente for olhar outro trecho bíblico, a gente pode olhar aqui Mateus, Mateus 27, 55, se não me falha a memória. Diz assim, ó: estavam ali muitas mulheres, olhando de longe, haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia e serviram. Entre elas, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José. Então, essa Maria aqui, mãe de Tiago e de José, é a esposa de Cleofas, ou de Alfeu, né? Provavelmente Cleofas e Alfeu são uma pessoa só. E diz, e a mãe dos filhos de Zebedeu, né? A mãe dos filhos de Zebedeu, eu já falei, é Salomé. Provavelmente seja Salomé, né? Que é os filhos de Zebedeu, que é outro Tiago e João. Se nós olharmos mais um pouco, né? Agora nós vamos para João, o Evangelho de Cristo segundo João, capítulo 19, versículos a partir de 25, diz assim: perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, né? Ou seja, essa Maria, mulher de Cleofas, ela é a mãe de Tiago menor, né? A gente pode entender que Cleofas e Alfeu são a mesma pessoa, né? Então, e Maria Madalena. Então, dizer que Tiago, apóstolo de Cristo, é irmão, é filho de José e filho de Maria Santíssima, é algo que nós não podemos afirmar, nem olhando para as Sagradas Escrituras, nem olhando a tradição da igreja, nem olhando o magistério. Dizer que Nossa Senhora teve outros filhos além de Jesus é perseguir a virgindade perpétua de Maria. É perseguir a fé católica. Por isso eu estou gravando esse vídeo para você católico. Por quê? Porque se nós formos olhar, formos prestar atenção, quem é que dá audiência a esse povo? A maioria são católicos. Entenderam? São católicos. Pessoas que rezam o texto. Pessoas que vão à missa e dizem, eu creio na Santa Igreja Católica. Entenderam? Pessoas que dizem que a Virgem Maria era virgem. E depois, quando está em casa, sintoniza a rádio em programas protestantes. E aí escuta um irmãozinho dizer um negócio desse. A minha preocupação é essa. Você católico, você que não tem, vamos dizer que você não tenha hábito de estudar a sua fé, hábito de ler, hábito de procurar conhecer a fé católica. Se você escutar alguém falando um negócio desse, sua fé vai ficar um pouco... sua fé vai balançar um pouco, eu vou falar assim na gíria, né? Você vai ficar confuso. Então não assista. Sério, estou falando sério mesmo. Não dê ouvidos a quem está fora da fé dos apóstolos. Você só vai ouvir algo que seja contrário à nossa fé. Entenderam? Eles falam meias verdades
Mas em meio a essas meias verdades está aí o veneno para atacar a nossa fé católica, para atacar os dogmas marianos, para atacar a nossa fé na intercessão da Mãe de Deus. Entenderam? É por isso que eu estou gravando esse vídeo, para abrir os seus olhos e para defender a virgindade perpétua da minha mãe, a mãe de Jesus e minha mãe, né? Então não escute. O meu conselho é esse, não escute. Escute uma missa, escute alguém que é católico e que fala com exatidão na doutrina da igreja, né? Eu tenho que falar assim, infelizmente, porque nós católicos hoje, infelizmente, quando vamos falar de Jesus, nós falamos com um olhar protestante. Nós questionamos a igreja, questionamos os seus dogmas, questionamos a doutrina da igreja. E quando vamos falar, nós falamos aquilo que pensamos, aquilo que queremos falar e aquilo que as outras pessoas que estão nos escutando querem ouvir. Mas nós temos que falar o que está na doutrina da igreja. E pronto, o meu pensamento é meu. Mas a fé que eu recebi da igreja, eu tenho que propagar ela do jeito que eu recebi. Entenderam? Eu não posso propagar para vocês o meu pensamento particular. Eu tenho que propagar aquilo que eu recebi da igreja. Aquilo que eu aprendo na doutrina da igreja. Entenderam? Aí se eu começar a escutar esses programas protestantes por aí, aí o que é que eu vou fazer? O que é que vai acontecer comigo? A minha mente vai ficar protestanalizada. E o meu falar vai ficar semelhante aos protestantes. E eu vou perder pouco a pouco a minha fé que recebi dos apóstolos. Mas comigo não, repreendi no nome de Jesus. Estou gravando esse vídeo para você que de repente escutou esse nosso irmãozinho dizer algo indevido. Algo que, no meu entender, talvez ignorando as Sagradas Escrituras, né? Talvez falando da boca para fora, mas pode ter sido que tenha sido por má vontade mesmo, né? Pode ser que tenha sido aí para atacar a nossa fé. Mas, amados irmãos, rezemos pela nossa fé. Confiemos na intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Deus e nossa Mãe. Sejamos firmes e fortes e inabaláveis na fé. A nossa fé nós recebemos dos apóstolos de Cristo Jesus. E só existe uma fé. Carta aos Efésios. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O resto que estão criando por aí nas garagens, por aí afora, são rótulos humanos, invenções humanas. Mas a igreja de Cristo é que ele instituiu uma única igreja. Ela subsiste apenas na Santa Igreja Católica, Apostólica, Romana. E é nesta igreja que nós aprendemos que a nossa mãe, ela é virgem antes, durante e após o parto. E ela não teve relações conjugais, nem com José, nem com qualquer outra pessoa. Ela é a esposa fidelíssima do Espírito Santo, nosso Senhor. E apenas Jesus Cristo foi quem esteve no seu ventre bendito. E ninguém mais, só Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que eu estou falando aqui é algo que eu sinto no coração, mas é algo que eu recebi pelos ouvidos, através da fé católica, apostólica romana. Amém, meus irmãos. Salve Maria Imaculada, permaneça firme na fé dos apóstolos, pegue seu texto, reze com fé e não dê ouvidos aos cantos das sereias que estão por aí, ao nosso redor. Como diz o primeiro Papa da igreja, o inimigo, ele está do nosso redor. Qualquer vacilinho que a gente dê, ele nos agarra e nos tira do caminho deixado por Jesus Cristo, nosso Senhor. Juízo, povo de Deus, juízo, irmão católico.